Boa noite a todos. Estamos começando a live com o Rossandro. Deixa eu só localizá-lo aqui. Boa noite, Rossandro. Oi, Rossandro, boa noite. Boa noite, tudo Você me paz? ouve bem? Perfeito. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Deixa eu só mudar aqui, Rossandro. Tá. Primeiro eu queria te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui com você. A gente começou essa série de lives com esse tema com a professora Lucilena Galvão, e eu sei que vocês têm uma boa amizade, enfim, e eu acho que vocês dois são responsáveis por disseminar um conhecimento muito do bem, assim, e por ajudar muitas pessoas, tem muita eloquência, e a gente está fechando essa sequência de lives agora com você. Então a gente começou com a professora Lucilena e vai fechar agora com você. Eu tenho algumas perguntas, algumas questões, mas você pode ficar super à vontade para, enfim, se quiser pontuar ou trazer alguma outra colocação. Então, boa noite para todo mundo que está chegando. Só para a gente... Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Meu rosto está um pouquinho estranho esse negócio. Acho que eu apertei alguma coisa errada. Mas, enfim, vamos deixar. Para a gente começar... o Rossandro Klinger é psicólogo, professor visitante da Fundação Dom Cabral e da Unicamp, consultor em educação e desenvolvimento humano, tem uma enorme popularidade nas redes sociais por tratar a psicologia com uma linguagem bastante acessível e atraente. Seus vídeos hoje contam com mais de 150 milhões de visualizações, que é um feito inacreditável. É autor de 5 livros, consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação, família, além de ser colunista da Rádio CBN, onde tem os quadros semanais O Divã de Todos Nós e Saúde Integral. Como palestrante, viaja pelo mundo abordando as relações interpessoais e o autoconhecimento em eventos do universo corporativo, institucional e educacional. É isso, Rossandro. Você estará em Brasília amanhã? Tô sim, eu tô aqui em São Paulo agora, né? Eu tava em Campina ontem, tava em Salvador até ontem, mas eu tô aqui em São Paulo agora, Brasília amanhã e volto para São Paulo, devo para Mogi das Cruzes, aí volto para casa. Se corre. Eu fiquei sabendo que você vai estar num evento em Brasília, mas você vai estar um pouco ocupado. Ia te chamar para a gente almoçar lá no Autoral, no restaurante que você conhecer. Mas eu acho que você está num evento fechado, né? Não vai faltar outra oportunidade, a gente marca outro momento. Claro que sim. Vamos lá. O Rossandro tem algumas frases, gente, que são muito icônicas para mim. E vou começar com algumas delas, antes da gente abordar o tema, e algumas que eu gosto muito. Em um mundo de tanta gente fake, ser original chega a ser corajoso e chega a ser revolucionário. Tem gente que tem tão pouco amor próprio que prefere ser terreno baldio para o lixo emocional de os outros do que ter a dignidade de estar bem na solidão. Essa, para mim, é a minha favorita. Maturidade é a capacidade de olhar o drama que tem na vida e perceber que eu tenho uma contribuição com aquilo. A única energia que eu tenho, quando eu quero, é para mudar a mim mesmo. É fácil parecer perfeito quando você não está fazendo nada. O sofrimento e a frustração têm caráter pedagógico e várias outras frases tão importantes assim, tão marcantes. Ô, Sandro, a ideia dessa série de lives tem dois... aconteceu por causa de 2 motivos. Um deles eu fiz um vestibular há pouco tempo atrás, só para ver como é que eu estava no vestibular, enfim, depois, né? E o tema da redação me surpreendeu muitíssimo. E a redação dizia o seguinte, o vestibular do INB, considerando a dualidade vida-morte, disserte sobre o cotidiano como um espaço de criação ou de cópia. Considerando a dualidade vida-morte, disserte sobre o cotidiano como um espaço de criação ou de cópia. Eu vi os adolescentes saindo da prova, assim, com uma lagriminha no canto do olho, perguntando, né, o que eu... bugou. E vida e morte é um tema que a filosofia trata desde sempre, né? A única certeza que a gente tem na vida quando nasce é que vai morrer, o restante tudo é um processo de construção, de autopoiese, né? Por isso, então, esse tema que a gente está encerrando aqui.
Como é que você enxerga a morte? O que você acha que a morte pode ensinar para a vida? Ela tem muitas lições para a vida. A primeira delas é aquela que a gente esquece, porque a gente está tão focado no cotidiano, no boleto para pagar, na meta para alcançar, que a gente esquece que a vida é finita. Há uma impermanência muito clara que dá, quando a gente percebe isso, um senso de urgência naquilo que é necessário, naquilo que é essencial. A morte nos lembra o que é essencial. Quando a gente sai de um velório, a gente volta meio, pô, tenho que reavaliar a vida, eu tenho que me encontrar mais com as pessoas que eu amo. Quando a gente chega no velório e faz, pô, só tô te vendo assim de vez em quando. Ô, meu amigo, há quanto tempo? Porque a gente meio que na fase da vida, né? A gente começa na infância ir para muitos aniversários, depois de uma certa idade a gente começa a ir para muitos velórios e meio que eles estão dizendo que o nosso será em algum momento um deles, né? E isso faz com que a gente perceba que o que é essa impermanência nos traz como lição daquilo que é essencial. Quando você volta dessa experiência, você pensa, poxa vida, eu preciso dar mais importância às pessoas que já estão comigo, eu preciso olhar para a vida e perceber aquilo que já foi conquistado, senão fico naquele frenesi, sabe, de um constante processo de nunca viver a vida com a sensação de que ela vai ser postergada e que eu posso viver amanhã. Quando, na verdade, a gente não pode amar amanhã. Amor é para hoje, né? Perdão é para agora. Então, os sentimentos que fazem a diferença, eles não podem ser postergados. A ideia de que em algum momento eu vou fazer esse amor acontecer faz com que muitas vezes esse amor nunca aconteça. E morra antes de ter nascido ou morra por inanição. Então, a morte nos aponta sobre a necessidade de regar a própria vida. Agora sim. Engraçado, você não estava me ouvindo, né? Eu estava Não, te ouvindo e vendo bem. estava travado para mim estava travado. Não sei Ah, se está então, instável hoje o Instagram. pois é, vamos ver se agora funciona, vamos ver Vamos se agora embora. continua. A gente estava falando, então, essas experiências de acidentes, de experiência de quase morte, etc. Não à toa que essa experiência acaba trazendo esse novo olhar, essa nova percepção, né? Porque te colocam ali na beira de algo que não aconteceria naquele momento. Essas experiências, elas realmente materializam a morte perto de você, né? Porque por mais que quando eu vá num velório, mesmo que seja de um amigo jovem, a sensação é, caramba, pode acontecer comigo, mas fica meio que num plano de subjetividade. Quando você passa por um quase acidente, quando você tem uma experiência de quase morte, qualquer coisa que realmente atinja você, né? Até mesmo um assalto, tanto pode gerar um trauma, tanto que tem pessoas que desenvolvem síndrome de estresse pós-traumático após um assalto ou sequestro, ou após um acidente, como pode gerar uma revisão de vida, né? Tem muita gente que, diante do mesmo evento, dependendo do repertório de resposta emocional que essa pessoa tenha, ou ela se traumatiza ou ela se reinventa. E se você se traumatiza, não se sinta menor por isso. Não, faz parte. Tem gente que não está pronto para aquela experiência, mas ela vai convidar você a se ressignificar a partir dela, né? Então, esse movimento de você viver uma experiência significativa faz com que você pense, poxa, eu tenho que repensar mesmo a vida, isso realmente aconteceu perto de mim e eu preciso agora olhar para aquilo que é mais importante. Então, acho que nesse momento, a experiência de quase morrer, experiência de passar por um sentimento de vulnerabilidade qualquer que seja ele, tipo, você está num avião, eu que vivo em avião, né, de vez em quando tem uns voos que a gente meio que tem uns solavancos além do normal, além das turbulências normais que você, né, ou então você pega um voo no dia que você está meio cismado e você acha que o avião vai cair, já passei por isso, né, que você vai entrando no avião, aí vê o cara abastecendo o avião, olha para ele, será que ele está dando algum sinal? É bem engraçado isso, né? Depois o avião pousa e nada aconteceu, mas você fica pensando muito nisso. Então, essa vulnerabilidade, essa ideia de que a gente é realmente vulnerável e impermanente está sempre presente, mas esses eventos, eles colocam isso com muita nitidez para as pessoas. E algumas pessoas tentam fugir, se angustiam, porque a sociedade, ela vive querendo que a gente continue anestesiado, sem nunca encarar a finitude, porque a finitude lhe convida a se repensar como pessoa, a amadurecer, a se desenvolver. Então, muitas vezes, essa sociedade que fica sempre lhe chamando para a externalização, né? A morte é um convite para o interior de você mesmo. E a vida alienada, de cópia, né, como eu costumo dizer, essa vida em que você é muito mais preocupado em copiar alguém do que ser autêntico, é uma vida que convida à falta de consciência. A morte é um convite para a consciência, para se encarar,
para se olhar frente a frente. E tem gente que não gosta do que vê, né? Porque ao contrário da música de Caetano Veloso, que ele fez aqui em São Paulo, onde eu estou hoje, nesse caso, Narciso acha feio o que é espelho. Ele não quer se enxergar e por isso que ele quer copiar. Ele quer copiar alguém que editou uma vida perfeita e a morte é a declaração de que nada disso funciona. De que essa vida perfeita é editada e que até a sua vida real é finita e ela nos faz encarar no espelho o que a gente não quer enxergar. Então ela é um convite para viver intensamente a vida, é para fugir da alienação, é para encarar a realidade, é para fugir do mundo que você edita todas as possibilidades, porque não existe como editar uma fotografia da morte. Ela é completamente autêntica em todas as cores. Leva uma outra pergunta, mas eu queria fazer uma antes, exatamente sobre isso. Como você vê esse mundo contemporâneo com redes sociais, TikTok, inteligência artificial e uma série de elementos tecnológicos e dopaminérgicos, né, que trazem sempre a pessoa para fora? Como é que você vê esse desafio, né, seja para a própria pessoa, na educação, etc.? Porque é uma realidade muito distante do que a gente tinha há 30 anos atrás. A gente não precisa nem voltar 100 anos, né? Como você enxerga esse momento? Isso traz essa alienação, isso tira o olhar de dentro, isso tira momentos de introspecção, né? Como você enxerga esse desafio? Acho que uma das coisas, primeiro a gente tem que entender que a internet, as redes sociais, é uma coisa muito recente em termos de história humana. É um segundo da nossa história humana. Em quase 10 mil anos de história do Homo sapiens na Terra, redes sociais, internet não deve ter aqui, redes sociais com o smartphone deve ter aqui uns 12, 15 anos no máximo, né? Do Orkut para cá. Então assim, a gente tem... Mas aconteceu tanta coisa em 15 anos que parece que é uma eternidade, pela velocidade, pelo surgimento de novas redes. Hoje o Facebook já é uma coisa que as pessoas mais jovens nem têm, adolescentes, pré-adolescentes não sabem nem mais o que é Instagram, já estão no TikTok. Aí tem o Discord que está gerando todo esse tumulto, tanta dor, tanta violência, tanta falta de consciência das pessoas. Então, uma das coisas essenciais, inclusive eu tenho uma empresa de educação, que é aqui em São Paulo, e é por isso que eu estou aqui, né? Eu moro aqui também, que se chama-se Educa, que é justamente a ideia de que para você desenvolver as competências emocionais, você também precisa desenvolver as capacidades que o indivíduo tem de viver o mundo digital. É impossível você pensar escola, é impossível você pensar educação de filhos, é impossível você pensar educação de alunos sem levar socioemocional mais educação digital, porque não é que a gente vai demonizar. A gente, por exemplo, está aqui agora acessando mais de 600 pessoas a partir de uma rede social. Só que nem sempre o uso da rede social é feito de forma madura com um objetivo salutar. Às vezes é fútil ou às vezes até é criminoso. E sobre isso nós precisamos ter educação digital que começa com a família, que continua na escola. Precisa ter uma legislação que realmente mostre uma responsabilização das redes que podem realmente impedir que pessoas que cometam crimes estejam presentes no mundo digital, porque eles não conseguem esconder da gente conteúdo e mostrar o que eles querem. Como é que eles não conseguem localizar as pessoas que estão desenvolvendo conteúdos criminosos ou nefastos para a sociedade? Então realmente é um capítulo novo, é um capítulo que aumenta o nível de distração das pessoas. Às vezes você entra lá no feed infinito, que foi criado por TikTok, que o Instagram incorporou através do Reels, você pode passar horas vendo piadas, dancinhas, musiquinhas, nada que parece ser mal, nada que afeta ninguém, mas que não contribui absolutamente nada para a sua vida nem para ninguém. Desperdício de vida, desperdício de presente, isso é morte, é morrer em vida, é usar o tempo de vida para viver, para construir, para não fazer absolutamente nada. Isso é uma forma de morrer, estando vivo. Meu pai se referia a isso, às pessoas que passam, né, com o mínimo de consciência ou quase nenhuma pela vida, como as verdadeiras almas penadas. Ele falou assim, você acha que existe alma penada? Eu falei, pai, não sei, tem dúvida. Aí eu olhei, tem um monte, a gente consegue ver nas ruas, a gente consegue ver em todos os lugares. Essas são as verdadeiras almas penadas. Linkando, quais você acha, Rossandro, que são as competências e habilidades para se chegar bem diante da morte? E o que faz uma pessoa chegar melhor e uma pessoa chegar angustiada nesse momento? Olha, o sentimento de chegar melhor diante da morte é um sentimento que tem a ver com uma sensação de que diante do que você traçou como arco de percurso na sua existência, sua poesia, né, você
conquistou. Você conquistou corações, você marcou de forma relevante as pessoas, você é alguém que vão sentir falta, você viveu a vida intensamente, você se relacionou, você apostou, você perdeu, mas você aprendeu, sacudiu, levantou a poeira e deu a volta por cima. E tem uma sensação de que entregou para a vida. E não deixou a mágoa afogar seu coração. Então, quando a morte chega, você até gostaria de ter mais vida, mas você agradece porque você viveu intensamente a vida que lhe foi permitido viver. Já tem pessoas que só na hora da morte descobrem que nunca viveram e sentem como se fosse uma ressaca da vida jamais vivida, da vida que lhe foi negada porque ficou preso na dor, da vida que você se negou porque ficou preso na mágoa e no ressentimento, da vida que se negou porque perdeu a fé e a esperança e ficou preso no sentimento de que a vida não tinha sentido e assim estabeleceu que a sua vida não tinha sentido e morreu em vida para só descobrir na morte que você já estava morto. E isso é muito doloroso, né? São pessoas que não plantaram para colher o aconchego dos corações amigos e amados que chegam ao seu lado quando você se despede da vida e que encontram na solidão como se fosse, de certo modo, um atestado de que já vinham morrendo para o mundo há muito tempo. Nesse momento, a morte ela tem uma dor muito maior, porque você não tem sentimento de que você plantou e está colhendo amores, você não tem sentimento de que você teve um percurso que faça com que você sinta um orgulho de você, e isso faz com que a morte tenha um caráter mais doloroso, a ponto de que a pessoa passa até por isso desejar que a morte aconteça, para interromper essa consciência da dor de uma morte que já foi colocada como escolha de viver uma vida sem sentido. Eu sei que foi duro o que eu falei, mas É bastante verdadeiro. E eu estou linkando aqui com algo que a professora Lucilena trouxe, se não me engano, do Bardo Rodol, ou não recordo se é do Bardo ou se é da cultura egípcia, sobre essa questão da gente passar pelas experiências sem carregar a pedra da dor. Porque quanto mais peso a gente carrega, às vezes a gente não consegue mais andar porque fica preso ao peso, né? Então viver a experiência, mas sem se agarrar ao peso disso, né? E é exatamente isso, né? Essa questão que é interessante como são abordagens diferentes de uma filósofa e de um psicólogo, mas que chegam num ponto muito próximo, né? Que a vida valeu a pena ter sido vivida quando você de fato a viveu, né? E isso faz com que você chegue um pouco melhor, com um pouco mais de consciência e um pouco mais realizado, né? Nesse momento. Sandra, por que é tão difícil para o ser humano essa percepção de si próprio e esse papel de observador e campo de observação ao mesmo tempo, né, que se confunde, se mistura? E por que o ser humano tende a se apegar tanto ao peso e à dor das experiências, em vez de se apegar ao aprendizado e deixar a dor ir? A verdade é que primeiro a gente tem uma visão romanceada da vida, né? Muitas pessoas olham para o passado e veem dor, trauma, rejeição. E, na verdade, não que elas não tenham passado por isso, por dor, trauma e rejeição, só que elas tiveram expectativas irreais que elas ainda alimentam de pessoas que elas cobram para dar algo ou que não deram algo que essas pessoas também nunca tiveram. Então, por exemplo, imagine que você chega assim, meu pai ele nunca me abraçou, nunca me deixou, nunca me disse que me amava. E você pergunta, seu pai ouviu isso do pai dele ou seu pai é um homem que veio de um mundo em que o que ele tinha que fazer era somente ser o provedor e trazer a comida para casa e dar educação aos filhos. E para ele isso foi uma coisa que ele nem teve, nem comida constantemente e nem muito menos educação. Então aquele homem rude que mal sobreviveu e que mal comia, conseguiu te dar educação e comida e você ainda queria um amor que ele nunca nem teve. Então você não amadureceu, você continua carregando a pedra porque você fica dizendo que aquela pessoa que não te entregou, que ela também não tinha, é a culpada de você estar se sentindo rejeitado, magoado. Então o primeiro convite para qualquer pessoa que quer realmente ter uma vida com mais sentido é amadurecer, é sair desse lugar de alguém que reclama algo que não foi dado. Porque o princípio de muitas pessoas que tornam a própria vida infeliz é mais ou menos assim, a equação é: porque eu não tive a vida que eu quis, eu não aceito a vida que eu tenho. Porque eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho.
e ficam presos a tudo que não teve e não colhe aquilo que a vida oferece. Eu posso olhar para a vida e ver o que foi possível ser entregue, né? E posso pegar isso que foi entregue e fazer alguma coisa. Como dizia Jean Paul Sartre, não se pergunte o que fizeram com você, se pergunta o que você vai fazer com o que fizeram de você. Eu não sei por que meu pai não me amou, minha mãe não me amou, minha avó gostava mais do meu primo do que de mim. Cada um tem lá suas queixas, né? Não sei, de repente, sei lá, egoísmo, ou não tinha mesmo. Bom, o que é que eu vou fazer com o que me foi oferecido? É dessa argila que se forma o ser. É do que foi possível ser dado. Senão fico na estrada da vida reclamando que não me foi entregue e passo todos os dias sem me entregar a mim agora como adulto, aquilo que deveria eu me entregar, já que o mundo não me entregou. E fico nessa falta de consciência de que faz muito tempo, depois dos 18, que era eu que tinha que me entregar para a vida, reclamando pelo que me foi entregue, né? Quando você vai olhar que pessoas que tiveram até menos que você faz mais do que você faz com menos que tiveram. Mas aí você fica nesse discurso do looping, não, a culpa é de fulano, de cicrana, de beltrano, de tal circunstância, porque eu nasci em tal lugar, por causa da minha dificuldade, e você torna o seu entorno afetivo, financeiro e cultural como o total culpado e que cria uma condição impossível de ser driblada, e você fica com a autoesticação da impotência, porque você não tem culpa de nada. Quem é você? Você não tem culpa de nada. A culpa é do teu passado, é do teu pai, da tua mãe, a culpa é da sua cidade, a culpa é da tua cultura, a culpa é do teu país. É conveniente. Mas aí, fazendo uma metáfora, já que a gente está tratando aqui sobre os aprendizados da morte, isso é alguém que há muito tempo empacou num momento de dor, sem com ela aprender, e ficou morrendo naquele lugar repetidamente. Tanto que a palavra ressentimento é sentir tudo de novo, ressentir. É a pessoa que deixa o passado continuar inviabilizando o presente e destruindo a esperança de um futuro diferente. Porque isso só muda quando você deixa de criar expectativas infantis sobre o passado, quando você deixa de esperar que o outro resolva coisas que é sua, quando você deixa de terceirizar responsabilidades e assume, ainda que em frangalhos, traumatizado, com dor, a cota da vida que te cabe viver, né? E aí você passa de fato a viver. Enquanto isso, você está na morte da queixa, na morte da dor, na morte da infantilização de alguém que não cresceu, não amadureceu. Tem faltado adultos no mundo. Isso tem sido dor para muita gente. Crianças feridas continuam crianças, mesmo os corpos sendo adultos, né? E aí falta esse tipo de maturidade. Você tem alguns textos muito bons sobre maturidade, a gente continua daqui a pouquinho com isso. É muito profundo, Sandro, e eu consinto plenamente isso, o ressentimento, a pessoa fica sentindo aquilo, às vezes, eternamente, né, por bastante tempo, em vez de aprender com a experiência e seguir adiante, né? Eu brinco até com a etimologia disso, de eternamente, às vezes é eternamente, às vezes é eternamente, e não à toa, feliz ou infelizmente, a mente mente. E quando a gente aprende isso, a gente consegue, às vezes, transitar um pouco melhor com essas mentiras, né, da mente, essas mentiras que a gente acredita sem necessidade. Rossandro, tem um ditado popular que diz que o homem é do tamanho dos seus sonhos. Eu optei por olhar esse ditado por um outro ângulo, e eu digo que o homem é do tamanho dos sonhos que consegue realizar. Quais são os gaps que impedem as pessoas de realizarem, de executarem seus sonhos, de executarem seu melhor potencial de vida? Ou seja, o que trava tanto as pessoas de serem o melhor delas mesmas? A gente poderia pegar essa mesma frase e fazer uma inversão dela e dizer que o homem é tamanho do pesadelo que se fixa. Né? Porque nós temos pesadelos, que são nossas dores. Se eu me fixar nos pesadelos, eu não vou sonhar. Né? Eu vou ter pesadelos, eu vou ficar preso no pesadelo. Isso é um dos motivos. Outro motivo é que existe uma distância entre o que eu sonho realizar e o tempo que isso leva para acontecer. O sonho é o primeiro dia, e todo mundo sabe o que é sonhar, e todo mundo sabe o que é pensar sobre o sonho. Eu quero fazer isso, eu quero alcançar tal meta profissional, financeira, emocional. Todo mundo sabe estabelecer metas. Todo mundo, inclusive, sabe o que fazer quando conquistá-las. Se você chegar na fila
de uma casa de lotérica, perguntando o que você vai fazer se você ganhar a Mega Sena, todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo sabe o que sonha e todo mundo sabe o que vai fazer quando realizar seu sonho. O que a maior parte não sabe é como viver o segundo dia. O primeiro dia é o dia que eu sonho, o terceiro é que eu realizo. O longo segundo dia, silencioso, em que ninguém vê teu esforço, em que as pessoas veem o glamour, mas não veem a dor que está por trás, em que as pessoas não veem as noites que você chorando continua esforçando-se para realizar aquilo que você deseja, em que não tinha aplausos, em que teve muitos erros até que você concretizou um acerto, em que teve tantas críticas e tantas pessoas não apostaram em você ou apostaram contra você e até mesmo você duvidou, mas ainda assim você insistiu até que você realizou. Então, quando as pessoas olham para alguém que realiza, elas olham apenas para a meta cumprida e nunca para o processo. Quem olha para a meta cumprida cai na inveja. Quem olha no processo aprende com você e reproduz na própria vida, fazendo adaptações para a sua própria história. Então, quando você olha para o que o outro realizou e não para o processo para que o outro realizasse, você tem uma tendência de lamentar e ficar dizendo, poxa, olha, fulano conseguiu e eu não. E você nunca procura saber quando você realmente quer assim. Se você for ler biografias de pessoas que realizam, você vai ver as dores, as dificuldades assinantes, as muitas quedas, mas a insistência. A quantidade de gente que apostou contra você, que duvidou, e muitas vezes que você foi a pessoa que mais duvidou, mas ainda assim não parou. Então existe, como dizem Eclesiastes, né, um tempo para plantar. E as pessoas plantam, são os sonhos. O que as pessoas não suportam é, nessa sociedade ansiosa para ontem, né? Essa sociedade do cansaço, como diz Byung-Chul Han, em um dos seus livros, o que as pessoas não suportam é o tempo de regar a planta e esperar o tempo para fazê-la crescer. As pessoas querem resultados imediatos, esforços pequenos para grandes resultados. As pessoas plantam melancias querendo ter uma figueira, sabe? E essa conta não bate. E aí vem frustração, vem sentimento de impotência, de incapacidade, vem inveja, vem comparação. E aí, mais uma vez, representa a imaturidade emocional, de não entender que para alcançar resultados tem que ter tempo, né? A verdade é filha do tempo, o resultado é filho do tempo e o sucesso é filho do tempo. E basicamente, uma outra coisa que você tem que fazer é ter capacidade de adiar prazer imediato para ter mais prazer no futuro. Por exemplo, agora é muito mais fácil ficar passando a noite inteira assistindo um monte de série atrás de uma da outra. Quem não quer crescer fica nessa fuga constante. Mas se você quiser realizar, você tem que fazer um outro movimento. Você tem que olhar para a própria vida e você tem que pensar assim, cara, eu preciso agora, mesmo cansado, se eu quero mais, fazer um outro esforço. Eu preciso parar aqui agora e olhar para aquilo que eu posso e devo realizar e não ficar fugindo de mim mesmo. Então, muito dessa incapacidade de realizar tem a ver com a incapacidade de suportar o tempo que leva para que você, entre o plantio e a colheita, tenha paciência e regue diariamente, mesmo na dúvida, mesmo no sol, mesmo quando não chove. E muitas vezes o solo que você rega seus sonhos, no mundo que seca, é as lágrimas da dor, da dúvida que você tem. A diferença da inveja para admiração é só a polaridade disso, né? Uhum. É só a polaridade. E entender que, ok, nada de graça, tem um processo inteiro, né, por trás disso tudo. O que é maturidade, Rossandro, para você? A gente estava falando das crianças, a gente está falando das crianças interiores que parece que não amadurecem nunca. Maturidade é a escolha de ser maduro, de ficar adulto. Ninguém amadurece com o tempo. Eu conheço pessoas de 60 anos completamente infantilizadas. Eu conheço pessoas de 30 muito maduras. Tá? Maturidade é escolha. É escolher virar adulto. É escolher se responsabilizar. É escolher pagar o preço de se conhecer. É deixar de terceirizar a responsabilidade da própria vida para os outros. De ficar usando o passado como desculpa para não realizar no presente. Isso é ser maduro. Maduro é dizer, agora é comigo, não tem mais a ver com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com minha avó, é comigo. Eu agora sou o responsável. Se estiver dando errado, a culpa é minha. Eu não posso mais usar o meu passado como álibi para minha incapacidade de viver a vida adulta. Né?
É escolha. Excelente. Sandro, nesses processos, né, as pessoas se veem diante de várias dificuldades, né? Uma delas, que me parece bastante relevante, é a síndrome do impostor. Qual é a origem da síndrome do impostor e como a pessoa deve, o que ela pode fazer para superar a síndrome do impostor? Eu tive durante muito tempo isso, que é Eu uma também. dúvida sobre uma dúvida de sua realização. Isso tem a ver, por Uhum. exemplo, talvez porque na infância você foi alguém que muito se duvidou de você. Como eu tinha déficit de atenção e hiperatividade, ainda hoje tenho, então eu não era aquele aluno brilhante do colégio que tirava as melhores notas, então eu criei a ideia de que de fato que seria eu, já que eu não era o aluno brilhante das melhores notas. Porque se criam padrões. Quando você não atinge esses padrões, e o ser humano é plural demais para caber em padrões, você se taxa, e algumas pessoas te taxam, de incapaz de realizar. Então, mesmo assim, apesar da dúvida, eu continuei tentando fazer as coisas acontecer. E quando você está realizando, mesmo quando todo mundo já diz você realiza, você ainda está duvidando. Porque você passou tanto tempo se vendo com o olhar da dúvida, que mesmo diante da realização, você ainda está olhando na dúvida. E aí leva um tempo até que você concretize e insista, e você olhe e valide. Não, de fato, eu conquistei, eu consegui. E fazer isso com a humildade de quem sabe que ainda pode mais, que deve mais e tem um eterno aprendiz. E não, eu sou o cara, eu consegui. Não, tá, beleza, você não é uma pessoa que não conseguiu, você conseguiu. Você até pode mais, mas valide, aceite, sinta isso, né? Respeite isso, usufrua dessas conquistas, até para você se energizar para ir mais longe. Porque se você ficar sempre na dúvida, né, nada vai ser suficiente. Você vai estar sempre achando que nada de suas conquistas são suficientes. Então você não desenvolve gratidão pela estrada já percorrida. Você só enxerga os degraus ainda não alcançados. E isso cansa. Se você não olha até onde você já andou na escada, você só olha o tanto que falta. Isso cansa e dá desesperança. Então, quando você troca a síndrome do impostor pela validação serena de si mesmo, você olha para os degraus que você já percorreu, agradece seu percurso, sabe que foi feito com dores, dúvidas, né? Angústias, mas jamais desistência, e aí você consegue continuar o seu caminho e vai validando cada vez mais, sem nunca ter a probabilidade de, com isso, virar alguém egocêntrico ou narcisista, porque você sabe das dificuldades que tem e você sabe o quanto tem que aprender sempre. Geralmente, quem se acha, né, e que precisa sempre dizer que realizou, é porque é completamente cheio de dúvidas de que realizou. E precisa de um coro de bajuladores para que diga que você realizou aquilo que de fato você não conseguiu construir. A ausência dela dentro de si mesmo, né? Você tá fazendo falta, tem necessidade de afirmar. A gente está falando da polaridade entre admiração e inveja, e existe uma polaridade também entre solitude e solidão. Que ela é extremamente importante para algumas questões. A gente estava falando lá do amor próprio, naquela sua frase que eu gosto muito, enfim, e tantas outras, até com relação a essa questão da síndrome do impostor que a gente está falando. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre solitude e solidão e a importância da conquista da solitude? Eu acho que a gente tem que ter esse espaço para o silêncio, de estarmos sozinhos. Eu tenho essa necessidade e vejo ela como muito importante. A professora Selena, com a qual estou escrevendo um livro que vai sair o ano que vem, né? Ela fez parte de um livro comigo também, que é um livro da Pétria Chaves, minha querida amiga Pétria Chaves, da CBN, em que é sobre escute teu silêncio. E a professora Lucilena Galvão, ela disse uma coisa muito interessante no capítulo dela, né? Ela falou assim que o silêncio é o lugar onde eu consigo organizar na minha alma o que não é meu. A solitude nos permite isso, né? É um lugar em que eu estou comigo para tirar o que não é meu, para tirar o que é excesso, para tirar o que eu acho que eu comprei da sociedade como um valor que não é meu. E essa solitude me realinha comigo, me faz encontrar comigo mesmo. Mas não pode ser a um ponto que eu acho que eu prescinda ou que eu não necessite do coletivo. Porque nós somos um ser gregário por natureza e em algum momento, se eu não entender que isso é um momento e como mar, eu preciso avançar, socializar, conviver, conquistar, realizar, alcançar lugares na vida, mas como mar eu preciso também voltar para a solitude,
para o meu centro e preciso ir e voltar ao longo da vida, ir e voltar ao longo da vida. Esse sopro da vida que um dia nos coloca aqui e um dia nos chama de volta. E que diariamente, como os ciclos da vida, do sol que nasce e depois se põe, como as escolhas que faço de conviver depois de conviver comigo, me permite ir migrando de um ponto a outro. Quando a gente não faz isso por escolha de maturidade, dizer assim, é hora de me recolher, é hora de ficar no meu lugar, é hora de estar comigo, é hora de reconfigurar, né, as minhas energias e percepções, eu fico tão externalizado que confundo o personagem com o eu real. E como diz Caetano Veloso, não leve o personagem para casa, não leve o personagem para a cama, né? Porque, como diz assim, nosso amor não deu certo, somos quase nada. De perto somos quase nada. Então, às vezes é preciso esse quase nada de perto de você com você mesmo, para você conquistar o quase tudo que você deseja. Esse lugar, a solitude nos dá. Escrever. E a sensação que eu tenho é que quando eu pego uma caneta e eu tenho que organizar os pensamentos, e eles são muitos, só sai um pensamento por vez pela ponta da caneta. E eles precisam se organizar e se enfileirar para poder conseguirem sair pela ponta da caneta. Então, nesses momentos sozinhos, eu moro sozinho em um local um pouquinho mais afastado, eu gosto em contato com a natureza, mas nesses momentos eu gosto de escrever por isso, parece que vou concretizando isso pela ponta da caneta numa ordem enfileirada que se organize. E depois, quando eu leio, já está tudo mais claro do que quando eu deixo tudo muito solto, né, na mente. Nesse processo de maturidade, de conquista de maturidade, de autoconstrução, de deixar de ser criança, de virar adulto, tem um papel muito importante o perdão e o auto-perdão, né? Você quer trazer para a gente seu olhar sobre isso? Não existe como um indivíduo amar o outro sem ter consolidado esse sentimento em si. Eu só entrego para o outro aquilo que eu me dei. Do mesmo modo, eu não consigo perdoar se eu não me perdoo. Porque o perdão pessoal, o auto-perdão, ele diz para mim o seguinte: Rossandro, cara, você é imperfeito. Você tem um monte de sombras emocionais. Você tem defeito pra caramba. Mas você tem que se amar, cara. Se amar não significa se paralisar. Carl Rogers, criador da terceira força da psicologia, diz que o paradoxo da autoaceitação é que quando você finalmente se aceita, você muda. Porque você deixa de lutar contra você mesmo. Aquela energia de lutar contra você por não se aceitar é uma energia que, quando você se aceita, fica disponível para você mudar. Então, na medida em que você olha para Rossandro e diz: Rossandro, você é um cara imperfeito, mas tem que se aceitar e se perdoar. Então, quando eu olho para uma outra pessoa, eu faço: pô, caramba, então quem sou eu para exigir que o outro seja perfeito? Eu também tenho que olhar para essa pessoa globalmente, que ela tem sombras e que ela tem virtudes. E eu posso até encarar que ela tem mais sombra do que virtudes e que eu dê um perdão que me implique, às vezes, que é um perdão junto com afastamento. Eu perdoo, mas percebo que a relação não é viável mais. E tudo bem, nem toda relação de perdão implica em reconciliação. Nem sempre perdoar é reconciliar. Consigo é essencial a reconciliação. Com o outro, nem sempre, porque às vezes o outro não dá espaço para esse lugar de reconciliação. Mas o perdão se trata de você se libertar. Por exemplo, a gente começou a live falando que muitas pessoas não amadurecem porque estão presas ao passado, carregando as pedras das experiências, como na metáfora que a professora Lucilena nos apresenta, e por isso não conseguem caminhar com mais leveza dentro da vida, realizando os objetivos, tendo uma vida com significado para poder encarar finalmente a morte com o sentimento de eu cumpri, né, o meu dever, comigo e com o mundo. Então, se essas pessoas perdoam, elas largam essas pedras. Se essas pessoas perdoam, elas têm essa energia da mágoa disponível para realizar no presente. Se as pessoas perdoam, elas não usam mais o passado, nem os algozes do passado, como justificativa para não realizar no presente e concretizar os sonhos no futuro. Elas começam a ter tempo para viver e deixam de viver o tempo do que matou algo nelas. Isso me faz lembrar um pouco as leis herméticas, Sandro. Não sei se você vai concordar com isso, mas quando ele fala que tudo está em cima, está embaixo, não é metáfora, tudo que está dentro, que está fora, né? Quanto mais a gente vai se conhecendo nesse caminho, mais a gente vai entendendo o outro e tocando com mais carinho essas imperfeições, né?
vai facilitando a gente conseguir entender no outro isso, e eu acho que você trouxe um conceito super importante, que é o perdão não significa necessariamente continuar aquela relação, né? O perdão significa se liberar da mágoa, do peso da pedra, mas não necessariamente continuar ali, porque não é viável, né? Eu vi uma vez num podcast, eu realmente não anotei o nome da pessoa, algo que eu achei extremamente interessante. Ele falou que em química, quando se forma uma molécula, existe um número máximo de átomos, senão ela colapsa. E por isso que a gente tem, por exemplo, o hipoclorito, o clorito, o cloreto, o clorato e o perclorato, o permanganato, o peróxido. E o per é a expressão que se usa para o nível máximo que se coloca naquelas moléculas. Então, por exemplo, peróxido é o nível máximo de oxigênio dentro daquela molécula que está se criando. E aí, quando a gente ama, o nível... quando a gente ama, esse amor significa doação, né? Significa entender a necessidade do outro, muitas vezes colocar a necessidade do outro na nossa frente. E aí, quando a gente fala em doar, nesse ato de amor, o nível máximo seria perdoar. Né? E essa comparação com a estrutura da molécula, né? Achei super rica, super interessante. Eu adoraria saber o nome dele, mas eu não tenho aqui. Então, na verdade, perdão e amor andam de mãos dadas, né? Eles estão no mesmo caminho, né? Exatamente. Essa ideia de você perceber que o perdão é reconstruir. Porque quando amor é pegar um terreno plano e construir. Perdão é pegar uma casa que desabou e reconstruir. Dá mais trabalho. Às vezes também significa dizer que nem dá mais para voltar para essa casa, mas não vou levar os escombros dela comigo, para poder seguir mais leve para uma nova construção. E ficar, como a gente vê algumas pessoas aí, fica preso assim, e o que é que eu faço por alguém que me abandonou? Você vai continuar se abandonando porque alguém te abandonou, você vai continuar preso nessa pessoa, vai passar a vida inteira exigindo um reconhecimento que a pessoa não quer te dar. Não percebe que só quando você perdoa é que você se desvencilha desse lugar, né? É exatamente parar de ficar preso. Eu sei lá por que alguém me abandonou, sei lá por que alguém abusou alguém de uma criança na infância. Você vai ficar preso a esse evento já provocou em você toda a dor que poderia. Não escolha continuar por ressentimento escolhendo a dor. O perdão te liberta e te coloca no presente para agora realizar uma vida diferente, fazer outras escolhas. É simples? Não, mas é possível, é um processo. Perdão não é uma escolha intelectual, é um processo que implica não revanche, implica ressignificar, implica se entender consigo, implica entender o caráter pedagógico da dor, e isso leva tempo. Então, o primeiro perdão que a gente tem que se dar quando vai perdoar é: se perdoe porque você ainda não conseguiu perdoar. Mas não a ponto de achar que jamais precisa perdoar. Entendeu? Você pode se perdoar por ainda não ter permitido se perdoar, ou não ter conseguido se perdoar, mas não use isso como um álibi para permanecer preso num lugar que te faz tão mal. Claro. O budismo tem uma frase sobre isso que eu acho que encaixa muito, que é dizendo que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Né? Ou seja, quanto tempo Exatamente. eu vou sofrer a partir daquele episódio de dor é uma escolha, por mais que essa seja uma escolha inconsciente. Né? Por mais que os meus mecanismos inconscientes perpetuem aquilo, mas não deixa de ser uma escolha. E quanto mais a gente consegue entender isso, maior a nossa capacidade de abreviar esse sofrimento opcional. Inclusive o conceito de trauma... Desculpa. Não, pode falar o conceito de trauma. O conceito de trauma hoje é um conceito que está muito alinhado com essa percepção budista, que o trauma não é o que me acontece, mas é como eu percebo aquilo que me acontece e como eu reajo àquilo que me acontece. Pessoas podem passar pela mesma dor e ter reações completamente diferentes, mostrando que o recurso interno é mais importante do que o evento externo que me acontece. Não é isso em nenhum momento dizer que o que me aconteceu externamente foi bom ou que eu estou desculpando ou achando que quem me fez o mal está certo. Não, longe disso. Quem fez o mal, merece inclusive ser punido pelo mal que fez, pela justiça humana, se for o caso. Mas se quer dizer que eu não vou deixar que, para além daquele mal que me foi feito, eu deixe a pessoa, por controle remoto do ressentimento,
continuar afetando a minha vida indefinidamente. Vi que as pessoas estão colocando as perguntas aqui no texto, esqueci até de desativar ele quando a gente voltou. Mandem as perguntas nas caixinhas de pergunta, é mais fácil ficar salvo. E tem gente que perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim, vai ficar salvo, o Rossandro vai ficar marcado nela, então tá fácil. E depois ela vai para o YouTube, até aquela parte inicial, e essa a gente consegue juntar para poder, né, ficar registrado. Uma das perguntas que a gente tem aqui é falando... Bom, o que significa um processo de regeneração pessoal? Eu acho que isso está um pouco linkado com tudo que a gente colocou, né? Eu acho que é ressignificação. A pessoa deve ter visto alguém falar isso, né? Que é você dar um significado para o passado com o olhar de um ser maduro. Quando você é ferido no momento da sua infância emocional, por exemplo, num casamento que você tinha 23 anos, e você agora está com 40, você olha, se você amadureceu, se você escolheu amadurecer, você olha com a maturidade de 40 para o momento 23 e vê coisas que você não via até então. Então você dá um novo significado. Isso ajuda profundamente no processo de perdão e de fixação no presente. Então ressignificar é olhar, por exemplo, esse pai metafórico que eu trouxe aqui, né, que não teve amor, que não teve afeto, que era um homem que achava que só tinha que trazer a comida e dar a educação para os filhos, e entender que ele não tinha para dar o que você quer. E que você exigia na infância e que ele nunca teve, nem vai te dar agora. Não porque ele está te sonegando, é simplesmente porque ele não tem para dar. Né? Ou então, se ele dá para um irmão e não dá para você, fazer o quê? Passar a vida odiando essa escolha ou dizer, agora eu vou me dar aquilo que não foi entregue. Então se trata sempre de dizer, eu não vou deixar o passado continuar inviabilizando a minha vida. Ou eu ressignifico e entendo que a pessoa não tinha para dar, ou que ela escolheu dar para um e outro não, e eu não posso fazer nada a não ser me entregar agora aquilo que a vida ou que o outro não me entregou. Cuidar do meu processo, não dá para cuidar do processo do outro, né? E é interessante isso, quando a gente olha para trás, muitas vezes a gente sente vergonha. Você olha para aquela foto, para aquele momento, para algo que você fez. E eu sempre falo com as pessoas assim, se você olha para trás e sente vergonha de alguma coisa, é um ótimo sinal, porque significa que você avançou. E consegue ver o gap de uma coisa que você não faria hoje. Se você olha para trás e continua tudo igual nos últimos 10 anos, talvez você tenha perdido 10 anos da sua vida. Né? Aí que é preocupante. Procure ajuda, ligue para o SAMU urgentemente. Urgentemente. A gente tem algumas perguntas aqui, Rossandro, relacionadas sobre trauma. E alguém falando sobre o trauma é uma dor que durou tempo demais, que a pessoa não dava conta para aguentar. Só para a gente está indo para os minutos finais, mas só para a gente, como tem várias perguntas sobre trauma e ansiedade, enfim, pandemia, qual é um olhar sobre o que é o trauma e como é que eu posso superá-lo? Ou seja, como é que eu posso pegar esse momento do trauma e usar ele como um aprendizado para a minha vida? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, eu realmente tentei me curar? Ou o trauma é algo muito confortável que eu uso como desculpa para não avançar? Porque eu lembro que uma vez eu estava... Essa é uma perguntinha capciosa e muito boa, porque às vezes é uma ótima desculpa, né? Uma vez eu era adolescente, estava na frente do correio da minha cidade e tinha um senhor com uma ferida muito grande. E eu fiquei muito compadecido. E eu peguei, juntei meus amigos e, vamos chamar um táxi. Na época não tinha SAMU, né? Vamos juntar um táxi, vamos levar ele para o hospital universitário. Eu cheguei, senhor, eu tô aqui com dinheiro, a gente vai com o senhor, compra o remédio. Ele, sai daqui, saiam daqui. Eu fiquei sem entender. E aí o vigilante do correio fez assim, você não entendeu? Ele precisa dessa ferida para chamar a atenção das pessoas, para ganhar dinheiro. Quantas vezes você usa seu trauma e sua ferida para chamar a atenção das pessoas para ganhar alguma coisa? Pena, comiseração, não cobrança. O pobrezinho, a pobrezinha é traumatizado, não pode. Então, primeiro você tem que sair desse lugar. O primeiro lugar para realizar seu sonho é começar a se mover do pesadelo. Não é nem correr para o seu sonho. Então, o primeiro lugar nem é em busca da meta, é sair do buraco. Então, você realmente quer deixar o discurso de trauma? Você realmente quer deixar de dizer, minha mãe me abandonou, o meu pai não me amou? Você quer parar de usar isso como artifício para se colocar na condição de vítima? Está pronto para isso? E repito, não quer dizer que essa pessoa não te abandonou e te machucou ou te abusou. Fez tudo isso, mas você quer entender que não dá para passar 50, 60, 70 anos, a vida inteira dizendo que isso inviabilizou sua vida? Né?
Está pronto para isso? Para abrir mão do álibi? Está pronto para assumir a própria vida? Muita gente tem medo da autorresponsabilidade. É tão bom ter quem culpar. Tem muita gente que não perdoa, não é porque não pode, é porque não quer perder o álibi. Então, se você está pronto nesse momento, você pensa assim, agora eu estou pronto para assumir. E agora eu vou assumir minha vida. E você já entendeu que os percursos que você fez, se eles não funcionaram até agora, estão dizendo para você que você precisa de ajuda para um percurso? Seja um curso, eu tenho 2 cursos, um é aprendendo a perdoar e perdoar-se, e o outro é aprendendo a amar e parar de sabotar-se. Né? Aprender a amar-se e parar de sabotar. São cursos online que ficam disponíveis, a pessoa pode entrar e se inscrever. São cursos de 1 ano comigo e vários terapeutas da minha equipe que ajudam a pessoa no processo de auto-amor ou de auto-perdão. Tem na minha bio do Instagram, tem um link lá para acessar. Excelente. Você pode procurar ajuda terapêutica e espiritual. Se você não tem conseguido sozinho, por que não tentar ajuda? Né? Porque às vezes é uma prepotência achar que eu vou conseguir só. Às vezes é mais complexo do que você possa imaginar. E aí você começar a ver como é libertador não precisar de muletas psicológicas. Como é libertador que alguém chegue perto de você não por pena, não por comiseração, mas por amor, por admiração. Como é libertador esse lugar. E você está pronto para passar por um deserto em que você nem é mais aquela criatura cheia de desculpinhas, mas ainda não está maduro e pronto para encarar a própria vida? Ficar num hiato psicológico? Que nem dá mais o velho roçando funciona, nem o novo está pronto. E eu tenho que suportar essa crise, esse deserto, até que o novo se estabeleça, até que o adulto assuma a criança ferida. Está pronto também para isso? Se não está, quer alguém que te ajude nesse processo, não tem problema nenhum. Existem recursos para isso. Uma coisa é certa. Se você não tomar essas iniciativas, a vida não o fará por você. A maturidade não vem com o tempo. Você pode cair podre sem nunca ter amadurecido do pé da vida. Como uma fruta que não amadureceu e não serviu para nada, nem para gerar uma outra árvore, nem para alimentar a você, nem a ninguém. Ou seja, você sempre estava morto e nunca soube. É por isso que muita gente na hora da morte tem muita dor, porque descobre que nunca viveu. Excelente. Essa escolha de deixar de ser vítima é a mesma escolha de ser maduro, né? É a mesma escolha da maturidade, é uma viradia de chave por assumir a rédea da própria vida e de si mesmo, né? Exatamente. Isso, Rossandro, eu queria super agradecer esse momento especial, quantos conceitos importantes, e essa questão da morte com as pessoas vivas, né? Que talvez seja algo que a gente não consiga observar no dia a dia, né? Esse conceito. Mas o quanto é importante viver a vida, não estar morto em vida, para chegar na morte tendo vivido tudo que você poderia viver e viver aquele momento de uma forma plena, como foi, né, toda a vida. Eu queria agradecer muitíssimo esse momento, a sua generosidade, a disponibilidade da gente estar aqui. Espero ler o seu livro com a professora Lucilena em breve. E se você quiser deixar um recado final, a gente tem uns minutinhos antes de cair. Tem 2 minutinhos. Claro, primeiro saber que realmente a live vai ficar salva aí no perfil do Edu e depois vai para o YouTube dele. Eu também tenho um podcast que eu fiz sexta-feira em Salvador com o Daniel Cade, que eu botei o link no meu Instagram, no Stories, quem quiser ver também, tratando um pouco desses assuntos para reforçar os conceitos. Então, tanto para rever essa live, como para que está lá no meu link do podcast agora, lá no meu Instagram, nos Stories, para você acessar essa live lá com o Daniel Cade, para a gente chegar a mais corações com conteúdos que ajudam as pessoas a melhorarem. Esse é o objetivo da gente aqui, né, Edu? Vida inteligente. Excelente, exatamente isso. Exatamente. Eu vou te mandar, Rossandro, assim que estiver pronto o link no YouTube, eu mando para a sua equipe, né, para disponibilizar e facilitar. Coloca nos stories também. É isso. Muitíssimo obrigado pela generosidade, pela disponibilidade. Que bom que a gente teve esse momento. E é isso. Tem esse conceito de a vida plena é o que a gente pode fazer pelos outros, porque a macieira não come a própria maçã, o rio não bebe da própria água, e a plenitude está em ser quem a gente é e entregar o melhor disso para que os outros usufruam, desfrutem e se alimentem disso, né? E é isso que você faz